E aí pessoal, eu sou o Gus Salgado, professor e cientista social, e tudo pode ter um preço, inclusive minha aposentadoria. Me dá um like, vai. Bem-vindos ao Salgado Social. Começamos o capítulo 3, o dinheiro ou a circulação de mercadorias. Lembrando que eu estou fazendo uma série de vídeos estudando para o mestrado, esse aqui é o vídeo 7 sobre o capital. E convido-os a ver os outros vídeos e comentar aqui embaixo as suas dúvidas e correções para me ajudar a estudar. Valeu! O Marx vai se debruçar sobre o dinheiro e eu lembro que esse capítulo é um porre, mas vamos lá. O dinheiro precisa servir como padrão de medida de valor e também para facilitar o processo de troca. Basicamente, o dinheiro é o que faz as mercadorias circularem no mercado capitalista. Não que não existam outros modos de circulação, mas no capitalismo o principal é o dinheiro. O Marx vai assumir o ouro como mercadoria dinheiro para facilitar a explicação dele, o que leva a alguns problemas que vamos falar já já. Mas lembrando, dinheiro é a mercadoria que assume a forma dinheiro. Então, a forma dinheiro são as características que já falamos. As pessoas não a desejam pelo valor de uso, apenas pelo valor de troca, e os preços das mercadorias são medidos nessa forma dinheiro. Enfim, quer saber mais? Vai ver os outros vídeos, especificamente o anterior. E o dinheiro é a mercadoria que tem essas características. Por enquanto, o ouro. Então, o preço de uma mercadoria vai se estabelecer no equivalente dela em dinheiro. Lembrando, a mercadoria tem valor, que é tempo de trabalho humano, que nós não conseguimos medir, mas conseguimos ter uma noção de quanto uma mercadoria equivale a outra. Portanto, conseguimos comparar valores, mas não medi-los, e chamamos de preço quando essa comparação é feita em relação à mercadoria dinheiro. Se você entendeu até aqui, parabéns, estamos manjando de Marx. Então, o valor é uma medida relacional. Apenas conseguimos identificar por relação e ainda assim é uma medida imprecisa e, portanto, o preço também é impreciso. O Marx chama o preço ideal, ou seja, a justa e perfeita medida do valor, de preço natural. Porém, não temos meios de medi-lo. O preço que se manifesta no mercado, influenciado pela oferta e demanda e outros fatores, a gente vai chamar apenas de preço. Ótimo! Então, o preço das coisas vai ser medido em ouro, mais especificamente unidade de medida de ouro, ou seja, o seu peso, seja em libras, seja em onças. Inclusive, muitas moedas têm seus nomes baseados em unidades de peso por causa disso. Aqui teremos dois problemas. O primeiro é a flutuação do valor do ouro. Basicamente, vai ser a inflação e deflação, que é uma questão que a gente tem até hoje. Mas temos outro problema. O metal desgasta conforme o ouro é transacionado. Só de você ficar passando o ouro de mão em mão, vai perdendo um pouquinho da quantidade do ouro. E como a gente está transacionando de acordo com o peso, é esperado que a sua moeda perca peso quanto mais velha ela vai ficando. E isso desconsiderando malandro. Manja na bordinha das moedas, que sempre tem um talhamento, pode ser um risquinho, como na moeda de R$1, ou escrito ordem em progresso na moeda de 50 centavos. Isso serve para garantir que ninguém vai pegar a moeda e raspar e vender os grãozinhos que eles vão conseguir tirar e ainda usar a moeda com o mesmo valor. Tecnicamente, uma moeda raspada não tem valor e não é aceita. Eu nunca vi ninguém recusar, mas teoricamente era para não ser circulado. Mas o desgaste do metal é facilmente resolvido pelo uso de cédulas, que por muito tempo representavam uma parte equivalente em ouro. Ou seja, você podia levar suas cédulas ao banco e trocar pelo equivalente em ouro. Hoje em dia não é mais assim, o lastro é outro, e não é o ponto do vídeo explorar esse assunto, então eu vou só dar continuidade. Substituímos então o metal por cédulas, o que facilita muito a nossa vida. Primeiro porque não desgasta. Beleza, pode estragar, mas a gente vai acabar substituindo o dinheiro por crédito, e aí resolve completamente o problema do desgaste, porque agora fica tudo virtual. Sem contar que o ouro é caro. Imagina ficar comprando uma bala, contando os grãozinhos do ouro para você conseguir pegar aquela sua sete belo. Imagina se você espirra. Você usava metais menos preciosos como moedas de valores menores, mas mesmo assim super dificultava. Vamos de cédula. A flutuação de preço deriva da oferta e da demanda, da modificação dos meios de produção que acabam encurtando ou alongando o tempo de trabalho humano socialmente necessário para produzir aquela mercadoria. E quando você troca a mercadoria por dinheiro, você tecnicamente tem o mesmo valor, ou seja, dá na mesma em quantidade de valor, considerando o preço natural. Já se olharmos apenas para o preço, o que acontece no mercado é que é possível que haja uma incongruência entre preço e valor, de novo, pela oferta e demanda. Inclusive, a demanda pode ser tão baixa que o excedente de um produto torna-se supérfluo e, portanto, inútil, pois ninguém tem valor de uso para aquele produto específico. A forma preço, ou seja, as características que permitem que algo tenha preço, possui algumas contradições. Seja essa incongruência entre preço e valor, ou seja, a existência de preço em algo que absolutamente não possui valor algum. É possível comprar coisas que não são mercadorias, que não são trabalho humano, como a honra e a consciência, que de modo algum são mercadorias, mas ainda assim têm um preço. Esse aspecto passou batido na época, mas hoje é um problema. Se o preço vem do valor, como coisas sem valor podem ter preço? Isso é um furo na teoria marxista que só foi identificado bem depois do Marx, e os pós-marxistas vão tentar corrigir isso com teorias posteriores. Mas não estamos estudando os outros economistas nem os pós-marxistas. A gente está estudando o Marx. Saibam que aqui tem um furo. Com o que a galera vai tapar, não me importa agora.
Esse movimento da mercadoria mudar de uma mão, onde era valor de troca, para outra, que ela é valor de uso, ou seja, esse movimento de troca, vai ser chamado pelo Marx de metabolismo social. Esse movimento da mercadoria da esfera de troca para a esfera de uso. E é essa metamorfose que o Marx vai olhar a partir de agora. E só um comentário. O Marx se refere ao tecelão de linho como o nosso velho amigo. Achei fofo. E consciente da repetição que ele está fazendo desse exemplo. É bom saber que ele sabe que ele está se repetindo. O processo de troca ocorrerá com duas metamorfoses. A da mercadoria em dinheiro e a do dinheiro em mercadoria. Que o Marx simplifica no esquema MDM. E é agora que finalmente o Mu se levanta. Isso aqui é uma piadinha interna da Flash que eu não vou explicar. O escambo faz o movimento MM, que uma mercadoria vira outra mercadoria. Entendam que quando eu falo vira, o Marx está falando metamorfose. Mas eu não vou ficar falando metamorfose porque é uma palavra muito longa e pouco usual. A divisão social do trabalho, ou seja, a especialização de cada indivíduo em uma função, permite diversas funções serem executadas com maior maestria, devido à prática, devido ao costume e entre outros fatores. Torna o trabalho tão unilateral quanto multilaterais suas necessidades. Ou seja, o trabalhador se especializa tanto em uma tarefa que depende da sociedade para suprir todas as suas outras necessidades. No movimento MDM, o primeiro MD é mais difícil, pois estamos partindo do particular para o universal. Lembrando que a mercadoria dinheiro é dinheiro porque todas as outras mercadorias passaram a medir seu valor por ela. Então, é muito mais fácil converter dinheiro em mercadoria do que mercadoria em dinheiro, pois você vai ter o conversor universal na mão. É mais fácil ser comprador do que vendedor, olhando para os papéis sociais que ocupamos no metabolismo social. Aí ele vai criticar a lei de Say, que é uma teoria de um economista de mesmo nome, que diz que a circulação de mercadorias leva a um equilíbrio de compra e venda, uma vez que compra é venda e venda é compra e vice-versa. Mas, novamente, não estou interessado em Say, quero estudar o Marx, eu vou dar continuidade. O Marx vai passar um tempo se repetindo, fica bem chato esse trecho, mas basicamente ele está acusando os economistas da época de serem idealistas, que se a economia der errado é porque não seguiu o manualzinho de regra que eles defendem. Lembrando que o Marx é materialista, acredita que primeiro devemos analisar a realidade para criar uma teoria, e não fazer como os idealistas, de bolar uma teoria e tentar adequar a realidade a ela. Já falamos disso. E o Marx passa a refletir sobre quanto dinheiro é necessário estar em circulação para fazer a manutenção do metabolismo social, e ele chega na seguinte fórmula: dinheiro necessário para a circulação é igual à soma dos preços de todas as mercadorias dividido pelo número de cursos das mesmas peças monetárias. Vamos por partes. A soma dos preços de todas as mercadorias vai considerar quantas mercadorias tem circulando e o valor de cada uma. Portanto, duas variáveis: a flutuação dos preços e a quantidade de mercadorias. Basicamente, qual é o preço de tudo no mercado, dividido pelo número de cursos da mesma peça monetária. Ou seja, quantas vezes o mesmo dinheiro é usado naquele período. Vamos considerar que eu estou vendendo 20 braças de linho por R$100, para facilitar a conta. Depois de ter vendido uma mercadoria, eu compro um livro por R$100, a livraria compra uma cadeira por R$100, e o marceneiro compra um casaco por R$100, e o alfaiate compra uma mesa por R$100. O valor total das mercadorias que circularam foi de R$500. Mas, como foram 5 transações do mesmo dinheiro, da mesma peça monetária, era necessário que estivesse circulando apenas R$100. Peguei a soma do valor de todas as mercadorias e dividi pelo número de transações da mesma peça monetária. 500 dividido por 5 dá 100. Quem disse que o cara das humanas não sabe fazer conta? Por fim, o Marx questiona como o ouro pode ser substituído por um símbolo de si mesmo, a cédula. A real é que, uma vez estabelecido e normalizado o metabolismo social, a mera existência simbólica do dinheiro é o suficiente, desde que ocorra uma validação objetiva e forçada. Ou seja, para o Marx é essencial a existência de um Estado capaz de obrigar a circulação das cédulas, ou seja lá qual for o substituto simbólico do ouro, forçando um hábito. Usar uma cédula é superior burocraticamente e logisticamente do que usar ouro, por motivos que já falamos. Então é importante ter um Estado para forçar esse tipo de coisa, para melhorar a burocracia e facilitar a circulação de mercadoria naquele mercado capitalista. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa um like. Eu devo avisar que a inscrição do mestrado tá para abrir, então eu tô tenso. E por causa disso vou dar uma corrida nos estudos. Eu vou tentar fazer mais de um vídeo por semana, porque tá devagar. Se inscrevam para não perder os próximos vídeos, comentem para me ajudar, me corrigindo ou tirando dúvidas, e tchau.